Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde a gente vai desenvolver uma aplicação em Java do zero, usando o banco de dados MySQL e utilizando também o framework Eclipse Link. Bom, na primeira aula a gente fez aqui mostrei para vocês o banco de dados que vai ser utilizado, tá? O modelo dele e o banco de dados efetivamente criado, e a gente fez a criação aqui, né, do framework. O próprio framework permite e o NetBeans permite a criação das classes controladoras, tá? E das classes controladoras que estão aqui, e também dos beans, que são os mapeamentos, né, que ele fez, o mapeamento objeto relacional que o próprio framework faz do banco de dados e cria aqui as entidades, tá? Na última aula eu mostrei como um exemplo básico, né, de como que vai funcionar o Eclipse Link, tá? Então basicamente aqui é só você criar um objeto da classe que você quer manipular, criar uma instância do controlador daquela classe. Então, por exemplo, se eu estou utilizando o funcionário, né, o objeto funcionário, eu crio o controlador do funcionário, e aí esse próprio controlador ele já tem os métodos para poder criar, né, ou inserir, editar, excluir e pesquisar dentro do banco de dados, sem eu precisar criar nada, tá? Esses métodos já vêm todos prontos, fornecidos pelo framework Eclipse Link, beleza? Eu mostrei para vocês que toda vez que a gente for criar um novo controlador, a gente precisa passar para ele um Entity Manager Factory, que é essa variável aqui, que é criada a partir desse controle empréstimos PU, né, o Persistent Unit, que é uma informação que está aqui nesse arquivo persistent.xml, que é basicamente assim, vamos dizer, o arquivo de configurações da aplicação. Então nele tem esse Persistent Unit, né, o name dele, e tem aqui também as propriedades para se conectar com o banco de dados, beleza? Entretanto, né, obviamente a gente consegue deixar isso aqui de uma forma melhor para não ter que ficar criando esse Entity Manager Factory aqui toda hora. Então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma classe, uma Connection Factory, né, uma classe de conexão que vai ter um método que sempre vai fazer a criação aqui da instância da conexão e já vai nos devolver. E aí basta a gente passar ela diretamente, né, chamar o método aqui dentro da instanciação do controlador que a gente quiser utilizar, beleza? Isso aí vai ajudar bastante, né, quando o nosso projeto estiver com vários formulários, né, com várias classes criadas, fica bem mais fácil instanciar os controladores quando a gente tem uma classe com a responsabilidade única, né, de fazer isso. Então a gente não precisa ficar duplicando o código em todos os formulários, basta chamar aquele método que foi implementado uma única vez. Então para fazer isso, a gente vai vir aqui dentro dos arquivos do nosso projeto, vou vir em pacote de códigos fonte, clicar com o botão direito e vou falar aqui que eu quero criar um novo pacote Java. Esse pacote aqui eu vou chamar de con, tá? Abreviação de connection, então com dois N's. Criei aqui, agora eu vou criar um novo classe Java. Esse classe Java aqui eu vou chamar de ConFactory, tá? Connection Factory. Então, beleza, criei. Basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que transcrever aquele código, né, aqui para dentro através de um método. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou criar um método que me retorna aquele Entity Manager Factory, que é a instância que eu preciso sempre que eu quiser instanciar algum controlador, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui um método public, ele tem que retornar justamente uma variável desse tipo aqui, Entity Manager Factory, tá? Vou copiar isso aqui, vou colocar aqui Public Entity Manager Factory, clicar em OK para ele poder importar aqui a classe, e eu vou chamar isso aqui de getCon, tá? Esse getCon seria como o get connection, né? Pegar a conexão da aplicação para poder jogar lá dentro do
aliás, vou até deixar mais sugestivo, vou deixar assim, ó, get EMF, tá? Que é o Entity Manager Factory, que é pegar a instância que eu preciso para poder conectar com o banco de dados através lá dos controladores, das classes controladoras, tá? Então, beleza. Para deixar isso aqui ainda melhor, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode falar que esse método aqui ele é static. O que significa quando eu falo dentro da orientação a objetos que o método ele é static, tá? Método static pode ser chamado, vou colocar chamado entre aspas, né? Pode ser chamado sem a necessidade de instanciar a classe. Então significa o quê? Que eu posso chamar esse método getEMF sem precisar criar um objeto do tipo conFactory, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que é simples fazer isso aqui. Aí fica bem melhor, tá? Quando a gente deixa assim, porque aí eu não preciso ficar criando o new conFactory para depois chamar um getEMF. Eu já posso chamar direto, beleza? Aqui dentro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aquele... Tem que voltar aqui. Eu tenho que criar aqui, através do persistent, o create entity manager factory e passar aqui a informação do persistent unit que eu tenho dentro da minha aplicação, tá? Então basicamente dar um return nesse código aqui. Vou copiar ele, tá? E vou colocar aqui, ó, return, dá um OK, return persistence create entity manager factory e eu passo aqui o controle empréstimos PU. Então basicamente ele já me devolve a variável que eu sempre vou precisar para instanciar as classes controladoras ou as classes do tipo DAO, que é o Data Access Object, tá? Beleza, eu criando essa classe de conexão aqui, ó, basta eu sempre invocar esse método, tá? Esse método getEMF, sempre que eu quiser criar um novo controlador. Por exemplo, ó, aqui no pesquisa funcionários, eu tive que criar essa linha para criar o Entity Manager Factory, depois eu criei o funcionário DAO, né, que é o controlador, e aí eu passo esse EMF aqui como parâmetro. Como agora eu tenho a classe de conexão, tá? O que eu posso fazer? Eu posso eliminar essa linha, ok? E aí o que eu faço? Eu chamo direto o meu getEMF aqui dentro, tá? Só jogar para a linha de baixo aqui por questão de espaço. Como que eu vou fazer isso, tá? Como que eu faço para chamar aqui aquele método estático que eu acabei de criar? Eu chamo o nome da classe, né? Como que chama a minha classe? conFactory. conFactory.getEMF, que é o método que eu criei, tá? Dessa forma aqui, o que que acontece? Eu eliminei uma linha, eu deixei o código mais enxuto, tá? E ele vai fazer a mesma coisa, tá? Porque ele está me devolvendo aqui o Entity Manager Factory da mesma forma, tá? Só que agora a partir de uma única classe. Então a responsabilidade agora de criar essa entidade, né, é da classe conFactory, tá? E aí eu fiz o código uma única vez e agora basta eu chamar esse método. Eu não preciso ficar replicando esse código em todos os lugares, tá? Então vejo que ficou bem melhor assim quando a gente concentra uma única responsabilidade dentro de uma classe específica, beleza? Eu vou executar aqui esse código só para vocês verem que continua, né, funcionando aqui a parte de listagem de funcionários, que é uma atividade que depende da conexão da nossa aplicação controle empréstimos, né, nossa aplicação aqui em Java, que está dentro do NetBeans, com o banco de dados que a gente está utilizando, beleza? Então Shift F6. E ele mostra aqui, ó, listando funcionários, tá? Primeiro funcionário José, que é o código 1. O ID dele é o 1, né? E o ID 2, que é o funcionário 2, que é Maria, tá? Então, o objetivo dessa aula era criar essa classe conFactory, né? Essa Connection Factory, porque a partir dela a gente consegue agora criar todos os nossos formulários e nossas outras classes aqui do projeto e consegue de uma forma mais simples, né, mais direta, fazer a conexão com o nosso banco de dados, né, que é uma das tarefas aí primordiais
do projeto que a gente está desenvolvendo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e a gente se vê na próxima.